Eu prefiro a vascular, porque tem um campo amplo e eu vou ter acesso a um campo amplo de atividade. Então eu chamei o pessoal amigo aqui de São Paulo para uma reunião no dia 1º de novembro de 1952. Convoquei do Rio Beiol, a Ruda e o Jorge Lemos Loureiro. Porque em São Paulo quem fazia Paris mais era o Alípio Correia Neto. Convoquei também o Pastilhão, que fez parte, e todos os outros membros de São Paulo. Desse congresso que eu não estive, creio que quem esteve aqui do Brasil foi o Beiol e foi o Mário Dene, de São Paulo, professor de cirurgia geral. Quando eles voltaram quase que na obrigação ou na necessidade de fazer um capítulo brasileiro, porque já havia sido programado para novembro de 52, acho que meados de novembro de 52, um congresso, o primeiro congresso latino-americano lá em Buenos Aires. Então, eu tentei trazer o congresso, trazer a fundação da sociedade aqui para o Rio de Janeiro, mas não fui bem sucedido. E o Mário Dene passou na nossa frente, méritos dele, e nos convidou então em meados de... Foi logo depois das férias, meados de agosto, algo assim nesse sentido. Ele nos convidou para nós irmos lá fazer parte também da fundação da Sociedade Brasileira de Angiologia. E lá fomos. Nós éramos, acho que tínhamos lá dentro da sala umas 20 pessoas. Muitos dos nomes daqueles que foram considerados fundadores como estão, foram pessoas que nós colocamos depois. Precisamos sempre entender esse problema. Nós fundávamos uma sociedade de uma especialidade que não existia, com um nome que ninguém conhecia, e que dentro da própria faculdade, ou dos próprios, argumentava-se que aquilo era desnecessário, que não havia material para isso, que não tinha razão de ser da fundação. Diga-se passagem que há uma biografia muito interessante a respeito dos primórdios da cardiologia nos Estados Unidos, escrito por Paul Dodo White, que foi o grande cardiologista e fundador da cardiologia mundial. Eu li aquilo e achei muita graça, porque ele conta episódios quase que idênticos àqueles que eu vivi. Quando dizia assim, vou fazer uma sociedade de cardiologia. Os colegas dele lá dizem, cardiologia o quê? O que é isso? E ele então, ele dizia assim, ingenuamente ia explicando por um o que era a cardiologia. Eu cheguei a explicar o que era angiologia para o professor catedrático. Não sei se ele estava ignorando realmente o que era ou era gozação, mas eu sei que eu ia explicando. Uma minuta de tudo feita por mim. Aí foi feito todas as modificações apresentadas pelos presentes, anotadas, e que, terminada a sessão, todos assinaram, os 61 assinaram, que foram os sócios fundadores. O fato é que a sociedade, então, foi fundada, e quando houve o congresso de 52 lá em Buenos Aires, o Brasil já pôde apresentar uma sociedade. Nós já tínhamos uma sociedade. Daí em diante, nós não tivemos força suficiente para ficarmos sozinhos. A maioria dos colegas, quando eu fui fundar aqui a sociedade, aqui do Rio de Janeiro, acho que fui eu, Meiol e Antônio Rebelo. Figura extraordinária, um colega muito bom, um magnífico escritor, escreve maravilhosamente bem. Fomos nós que fundamos, e depois, como 3 não bastava, então a gente pediu a Antá Padilha, você é dermatologista, mas você tem as úlceras, você não quer vir para a nossa sociedade? Ele veio. O Fernando era psiquiatra, disse, não, você sabe, tem as neuroses, vem para cá. Então, assim que você vê pessoas que não tem nada a ver. Depois fomos acrescentando, e ficamos com um pequeno grupo. Nesse período posterior à fundação da Sociedade Brasileira de Angiologia, é que se desenvolveu propriamente a angiologia e a cirurgia vascular no Brasil. Por isso que eu divido esses 2 períodos nitidamente com a fundação da Sociedade Brasileira de Angiologia.
Agora, os mais jovens, os que sucederam aquela geração, estão mais aptos a falar sobre o que aconteceu depois com a Sociedade Brasileira de Angiologia. Eu sou de uma segunda geração, essa geração que se seguiu à geração pioneira, numa fase, digamos, ainda assim, meio romântica da sociedade. Mas esse início da sociedade se deve fundamentalmente a algumas pessoas. Foi no Rio, Arruda, Meiol, Duque, Algi, em São Paulo, o professor Den, Romero Marques, com a primeira angiologia na universidade, foi em Recife, Dalinho Tavares em Belo Horizonte, Miquel Beck em Porto Alegre. Então, foram assim, os pilares nos quais se apoiou a sociedade para chegar ao ponto que chegou hoje, né? Então, os pioneiros, sobretudo no Rio de Janeiro, eram clínicos, né? Era o doutor Arruda, doutor Algi, doutor Duque, doutor Meiol, eram todos clínicos, não eram cirurgiões. Depois a cirurgia começou a fazer cada vez mais coisa. E no mundo inteiro houve essa transformação, quer dizer, os angiologistas passaram a ser, na sua predominância, cirurgiões. A sociedade era quase uma coisa familiar. Depois é que a sociedade foi sendo aberta, né? E isso foi muito bom, a coisa foi mais democrática, apareceram outros grupos, né? Outras pessoas foram se afirmando, não ficou só naquele pequeno núcleo, né, inicial. Eu acho que isso foi uma evolução muito importante. Eu acompanhei um fato interessante, que foi mais ou menos, eu não me lembro exatamente o ano, mas talvez assim, em torno de 1953, 54, apareceu um doente na enfermaria 13, com um aneurisma de aorta, doente magrinho, e nenhum cirurgião do Rio quis operar o doente. E então entraram em contato com os cirurgiões de São Paulo, e o professor Den veio aqui, e eu me lembro que chegou aqui de automóvel, né? Naquele tempo nem tinham duas pistas na Dutra, chegou 10 horas da noite, né? Com a equipe, com os ferrinhos todos dele, e mandou botar o doente na mesa, né? 11 horas da noite, né? Naquela época, operar de noite era uma coisa que nem existia, né? Depois eu peguei o São Francisco, exatamente eu fui no lugar, porque o Paulo Samuel tinha falecido, e o Medina e o Pericet tinham saído, né? E o Nilo Timóteo, que me conhecia lá dos bancários, falou com o doutor Arruda, e eu fui para lá. E aí nós tivemos uma convivência de muitos anos, e lá é que eu comecei a minha experiência, né? É que uma vez me telefonaram do Miguel Couto para minha casa, né? Dizendo que tinha um doente na mesa e que precisava do enxerto, sabiam que eu tinha enxerto em casa, né? Então foram lá buscar em casa o meu enxerto para eu dar para o Miguel Couto, e naturalmente com aquele detalhe, né? Nunca me devolveram o enxerto, evidentemente, né? Nunca compraram outro e me deram de volta. Alguns anos depois, vários cirurgiões começaram a ir aos Estados Unidos, né? Vários. E eu fui em 1965, e então nós começamos a ver a cirurgia arterial moderna e trazer para o nosso país. Aí já tinha mais facilidade, nós compramos um material cirúrgico mais adequado, etc. Mas para ter uma ideia de como era na época, né, o doutor Arruda se lembra disso, o campo que eu usava no Hospital São Francisco era feito por minha mulher em casa, né? Os fios de algodão a gente comprava no armarinho, né? Era fio 10, 50 e 30, enrolava num pedaço de madeira, né, para esterilizar, que depois a gente cortava, ficavam todos os fios do mesmo tamanho, e é assim que se fazia a cirurgia na época. Hoje já se fala em cirurgia do aneurisma por via endoscópica, já se fala do tratamento das oclusões arteriais, notadamente no setor ilíaco, com stents, quer recoberto, quer não recoberto, e os recobertos sendo aplicáveis para as fístulas arteriovenosas. O professor Alípio Correa Neto foi aquele que teve uma visão importante do futuro, porque no tempo que ele criou a disciplina de cirurgia vascular, ele criou a disciplina de cirurgia urológica, de cirurgia ortopédica e de cirurgia gastroenterológica, porque era um grupo só que fazia todos esses tipos, não existia especialidade no Hospital das Clínicas. Quem criou isso foi o professor Alípio Correa Neto. Nós realmente levamos cirurgia vascular para o interior. Quando eu cheguei em São José do Rio Preto, o que se fazia de cirurgia vascular era apenas cirurgia venosa, cirurgia de varizes, e era quem fazia era o cirurgião plástico. Os meios que nós tínhamos naquele tempo eram o raio-x e o oscilômetro. E a clínica, que hoje não há mais, hoje é técnica. Naquele tempo era Manuel Caetano, Luiz Casado, Edivaldo Teles,